Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom jogo entre Corinthians e Bragantino, hein? Os goleiros brilharam, mas quem decidiu mesmo foi o Cássio. O William é craque, né? O que o Vitor Pereira viu afinal? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, deixa eu dar uma dica pra vocês. Você conhece o OneFootball? É o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá tem todas as notícias do mundo da bola, estatísticas, resultados, você acompanha todas as transferências e transmissões ao vivo e de graça dos campeonatos estaduais, por exemplo. Tem o catarinense, tem o paranaense, tem o cariocão e futebol internacional também temos, como a transmissão ao vivo e de graça da Bundesliga, o campeonato alemão, além de outras 9 ligas espalhadas pelo mundo. Então não perde teu tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Sob olhares atentos de Vitor Pereira e toda a sua comissão técnica presentes lá na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o Bragantino num digno jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, com muitas oportunidades, com muitas chances criadas, alguns problemas também defensivos para a gente abordar, mas o fato é que foi um jogo muito interessante, vencido pelo Corinthians no detalhe, né? Porque os dois goleiros trabalharam muito bem e se a gente vê que a diferença foi exatamente essa, né? O Cássio não vazou, o Cleiton vazou somente no gol do Mosquito e por isso o resultado acabou 1-0 para o Timão. 2 minutos depois do Mosquito ter entrado e ter feito o gol da vitória numa jogadaça do William, que é realmente um jogador diferenciado, né? Ele consegue desequilibrar justamente pela sua qualidade técnica. Quando a bola cai no pé dele, normalmente pelo lado esquerdo, ele tem o 1 contra 1, ele consegue se desvencilhar da marcação para poder fazer um arremate, para poder fazer um lançamento, um cruzamento. Ele consegue ser um jogador mais incisivo, mais vertical, e é por onde normalmente o Corinthians consegue ter alguma resolução. Claro que tem outros tantos jogadores que chegam com qualidade, como o Paulinho, o Roger Guedes, o Juliano também conseguiu arrematar, obrigando o goleiro Cleiton a fazer uma grande defesa embaixo. O Roger Guedes obrigou ele a fazer uma defesa praticamente em cima da linha. O Cleiton trabalhou demais, eu acho até que as defesas do Cleiton foram mais difíceis que a do Cássio, mas o Cássio realmente merece um destaque, né? Um goleiro que vinha de um ano de muita instabilidade, né? Um cara que vinha tomando gols que ele não costumava tomar, porque o Cássio é aquele goleiro que sofre gols em determinado momento, mas aquela bola que talvez seja a mais difícil, aquela bola que custa os 3 pontos, o Cássio vai lá e defende. Normalmente vinha sendo assim. No ano passado ele não, em bolas defensáveis, especialmente para ele, Cássio, ele acabava sofrendo alguns gols. E claro, né, muita gente tá aliando o fato, né, de que o Cássio tenha tido essa grande atuação, porque o Vitor Pereira estava na arquibancada, lá nas tribunas, assistindo a partida. É fato que ele precisa de um goleiro seguro, que trabalhe bem com os pés, que organize a defesa, e o Ivan trata-se de uma grande sombra para o Cássio, né? Se o Cássio tiver uma instabilidade, o Vitor não tem pelo menos no seu histórico, esse problema de colocar medalhões no banco de reservas, independentemente da história que ele tenha no clube. Então o Cássio, digamos assim, mostrou serviço. Claro que ele vai precisar manter uma regularidade nos treinamentos e também nos jogos, vai precisar evoluir ainda mais essa questão de participar do jogo na saída de bola ali, normalmente numa linha de 3 que o Vitor Pereira costuma fazer a partir da defesa, e o goleiro participa muito. O Cássio vai ter que aprimorar tudo isso em treinamentos. E o problema é esse, né? São poucos os momentos em que o time tem para treinar com um calendário tão apertado. Mas o Cássio deu o cartão de visitas. Eu sou o goleiro aqui do Timão, sou o goleiro campeão do mundo e ainda consigo corresponder. E isso, para mim, é a grande notícia. O Cássio não é velho, ele tem 34 anos. O Cássio tem ainda uma longevidade no futebol. Ele vivia um momento ruim? Vivia. Mas ele tem todas as condições de poder retomar pelo grande goleiro que sempre foi. Então, se a sombra do Ivan, se a chegada do Vitor Pereira, se uma melhora técnica dele pode resultar na volta do grande Cássio, que bom, né? Que bom. E que o Corinthians tenha um reserva à altura como o Ivan, que pode jogar algumas partidas na ausência do Cássio, mas pelo menos hoje deu sinais de que o Cássio pode voltar a ser aquele cara que a gente conhece. O time apresentou alguns problemas, claro, né? Porque foi um jogo muito mais aberto. Então, não era um jogo em que o Corinthians tinha a posse e o adversário se defendia. Não era um jogo em que o Corinthians buscava uma reatividade, até porque não é o estilo desse jogo. O Fernando Lázaro colocou os principais jogadores em campo.
Eu não sei o que o Vitor Pereira vai fazer. Dentro do seu modelo de jogo, ele costuma variar bastante. Ele, na sua chegada, chegou a falar sobre a experiência do time. Ou seja, talvez para buscar mais intensidade, ele consiga mesclar, como o próprio Mosquito, né, que entrou hoje no segundo tempo e acabou fazendo o gol. Mas o Corinthians tem alternativas no banco que daqui a pouco possa fazer com que esse time rode um pouco mais. Defensivamente o time deixou muitos espaços. Por quê? Porque quando você coloca todos esses jogadores mais técnicos do meio para frente, quando o Corinthians tem a bola, um abraço, né? Você consegue circulá-la, você consegue chegar com muita ênfase na grande área, com muitos jogadores aproximando. Agora, quando o adversário recupera essa bola, e o Bragantino também tem muita qualidade na transição, o Johan fez um grande jogo, o Luan Cândido é um cara que aparece muito bem para finalizar, inclusive fez o Cássio fazer grandes defesas e no segundo tempo teve uma bola na trave também, que acho que o Cássio não tocou na bola, mas ele estava na jogada e ali quase saiu o gol do Bragantino. Tem o Ítalo, que é um jogador experiente, o próprio Arthur, que é um jogador em velocidade. O Bragantino sabe explorar esses espaços e, como disse bem o Renato Augusto na saída para o intervalo, é um time que joga junto há 3 anos. Então tem toda essa diferença, né, de um time muito organizado que se encontra facilmente dentro de campo. Só que quando o Corinthians tendo só o Duqueiroz como um primeiro volante, a recomposição fica dificultada, né, quando o adversário sai em velocidade. Isso é o quê? Compactação e ajuste defensivo, de você tentar encontrar melhores espaços para poder cercar ou perde pressiona para roubar essa bola ainda no campo ofensivo. Nem sempre isso vai ser possível pela qualidade do adversário. Então você precisa ter uma estrutura e esse balanço da defesa ele acontecer mais corretamente. Porque quando você escolhe o Lucas Piton, que sai mais para o jogo, e não o Fábio Santos, você precisa ter um equilíbrio com o Fagner. O Fagner subiu muito e deixou muitos espaços nas suas costas. Então quando você vai permitir com que o seu lateral direito, que tem muita qualidade para fazer isso, né, e fez uma jogadaça nesse chute do Juliano que eu citei, se ele sair muito, ele precisa ter uma cobertura. Ou ele fica para poder explorar o lado esquerdo. E aí esse balanço defensivo precisa acontecer com mais correção. Provavelmente o Vitor Pereira identificou alguns pontos. Nesse chute do Luan Cândido que eu citei, ainda no primeiro tempo, que o Cássio faz uma defesa no alto, o espaço que o jogador tem ali na intermediária, porque o Juliano vai fazendo a cobertura por dentro aqui, se eu não me engano, eu acho que era o Arthur que estava pelo lado esquerdo aqui, ou o Johan, agora não me lembro, e ele centraliza essa bola, não tem ninguém que fecha o espaço aqui para o cara arrematar. E isso pode ser fatal em algum momento. O fato é que o Bragantino chegou muito também. O Cássio trabalhou, e a gente destaca a boa atuação do goleiro do Corinthians, sim, mas ele trabalhou também porque a defesa vazou em vários momentos, pela qualidade do adversário, mas também por alguns buracos deixados pelo sistema. O Corinthians também atacou de forma interessante, né? Tem jogadores muito qualificados ali. O Roger Guedes teve muitas oportunidades, ele está se movimentando mais, ele está tentando render mais nessa função da referência, e eu acho isso louvável, até porque hoje não há um centroavante a não ser o Jô, então o Roger Guedes está aproveitando a chance até para você poder escalar todos os jogadores, ele tem que jogar ali naquela função. E não está sendo mais aquele cara fixo, ele está se mexendo e teve algumas boas oportunidades. O Juliano apareceu muito mais dessa vez na área, sacrificando mais o Renato, né, que vinha buscar essa bola de trás. E o Paulinho ainda está tentando se encontrar. É que, na verdade, eu não considero que o Paulinho esteja perdido sem posição, porque, na verdade, isso sempre foi o Paulinho, né? Ele sempre foi um todo-campista, ele sempre encontrou o seu espaço dentro do jogo. E ainda assim, é um cara que, quando a bola bate no seu pé, quando ele consegue fazer uma combinação de jogada, deu 30 segundos, ele já tinha tido um arremate, né? Justamente ao seu estilo, quando a bola é cruzada do lado direito e ele na meia-lua da grande área consegue a finalização. Esse é o Paulinho, que vai aparecer ainda muito mais com sequência, com regularidade, que também tem a marcação do adversário, tem uma capacidade de infiltração que ele vai ter que aproveitar os espaços e, obviamente, todo mundo sabe disso e por isso tenta marcar o Paulinho de uma forma muito mais abrangente. Mas o Vitor Pereira deve ter identificado que o time dele tem qualidade, muita qualidade com a bola no pé, mas que precisa ter, digamos, uma verticalidade maior, e ela só aconteceu nesse jogo com o William, depois com a entrada do Mosquito. Precisa entender que alguns problemas defensivos têm que ser ajustados, né? Eu acho que ele conseguiu perceber esse tipo de coisa e agora a gente vai esperar. Agora a gente vai esperar de que forma o Vitor Pereira vai identificar: esse é o time, esse é o sistema, posso fazer algumas mudanças aqui e ali,
tem uma semana inteira aí para treinar até estrear para o Clássico contra o São Paulo, e mesmo assim a estreia ainda não será definitiva. A gente vai, obviamente, ver que depois da estreia algumas coisas ainda precisarão ser corrigidas, e aí na sequência a gente vai ver o trabalho dele sendo desenvolvido aqui no Corinthians. Eu gostei do jogo porque a gente precisa ter o atenuante dos 32 graus, né, com sol forte sobre as cabeças dos jogadores ali entre 11 e 1 da tarde. A gente precisa entender que isso dificulta também o processo da análise. O próprio Renato falou no intervalo também que como a grama lá, que é sempre molhada para o jogo ficar mais rápido, com esse sol ela seca muito rápida, né? Ela seca muito rápido, então a bola não circula tanto, né? A bola ela bate na grama e para, o jogo fica um pouco mais lento. Fora o desgaste físico do jogador. O Juliano saiu com câimbras no segundo tempo, o Lázaro até demorou para fazer substituições, talvez, né, imaginando, né, que alguma coisa pudesse acontecer, mas era visível ali no começo do segundo tempo que o time já não conseguia render mais tanto. E aí quando ele faz as trocas, tem a estrela também do Lázaro, tem a estrela do Mosquito, de que 2 minutos depois ele faz o gol. E de que forma faz o gol? Na jogada do William, quando ele corta para dentro, obriga o Cleiton a fazer mais uma grande defesa, e aí o Mosquito tabela com a trave, né? Chuta na trave, volta na trave, ele acaba empurrando para o fundo da rede. Mas foi uma vitória importante, por quê? Porque você mostra ao treinador novo de que você tem qualidade também no seu banco de reservas, mas que os seus jogadores são muito técnicos e disponíveis para que aconteça um time interessante, né? Para que ele possa fazer as suas mexidas. O Lázaro também se despede com um brilhante trabalho nessa transição, mostrando que realmente o Silvinho tinha muitos problemas, porque quando ele sai o desempenho não era nem perto do que a gente viu nesses 4 jogos comandados aí pelo Lázaro, com apenas um empate e 3 vitórias, e o empate não era com titulares, né, era com jogadores alternativos. Então você percebe que realmente houve uma transição muito, muito interessante do Lázaro para o Vitor Pereira. Provavelmente o Lázaro vai conversar com o Vitor vai conversar com o Lázaro e o Lázaro vai seguir na comissão. O Vitor Pereira trouxe outros integrantes, analistas de desempenho, auxiliares técnicos, preparadores físicos e tudo mais, preparador físico, mas o Lázaro, que vai permanecer no Corinthians, vai poder fazer todo esse trabalho de construção, porque o Vitor, obviamente, não conhece o elenco do Corinthians, a não ser um ou outro jogador, e vai conhecer a partir de agora no dia a dia. Então a perspectiva ela é muito boa, pelo técnico que o Corinthians contratou, pelos jogadores que o Corinthians tem, e depois desse jogo eu acho que ele conseguiu apontar alguns prós e contras, algumas coisas a serem resolvidas, outras que podem ser potencializadas pela qualidade que o time tem. Vocês gostaram do jogo? Eu gostei. Acho que foi um jogo, apesar do calor, de muitas opções, dos goleiros trabalhando, de reafirmação aí, né, de um resgate, na verdade, do Cássio, dos jogadores qualificados que o Corinthians tem aparecendo sempre muito bem, então com uma boa perspectiva até pelo teste, né? O Bragantino é um time de Série A, é um dos principais times aqui do estado de São Paulo, ofereceu resistência, ofereceu riscos e o Vitor pôde identificar exatamente pelo teste que foi o jogo, o que ele pode fazer para melhorar. Comenta aqui, quero ouvir vocês, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!